Fala galerinha, tudo bem? Professor Felipe Brito aqui, passando para convidar você para assistir mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na disciplina de História. Tamo junto, pessoal! Então, pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, falando aí a respeito da Revolução Francesa, nós vamos dar continuidade, ver as fases da Revolução Francesa. Na nossa aula anterior, a gente já viu um pouquinho aí sobre como a França se encontrava socialmente, politicamente falando, durante esse período. Bom, falando aqui dos Estados Gerais. Quando ocorreu essa Assembleia dos Estados Gerais, a França passava aí por uma grave crise econômica, como nós vimos na aula anterior. Diante dessa situação, em 1788, Luís XVI, o monarca francês, ele decidiu convocar essa Assembleia dos Estados Gerais, né? Uma reunião que aconteceria no ano seguinte, em 1789, e contou com a participação dos três estados. Bom, a representação, né, nos estados gerais, a questão do voto, ela era por estado, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro estado só tinham direito a um voto cada. Contudo, o terceiro estado queria uma votação nominal por cabeça, né? Visto que o terceiro estado avaliava que essa reunião só servia mesmo para o primeiro e segundo estado aprovar mais impostos para o terceiro estado pagar. Por quê? Porque o voto era por representação e o primeiro e segundo estado tinham interesses em comuns, tá bom? Nesse sentido, nesse impasse, né, o terceiro estado ele abandonou essa Assembleia dos Estados Gerais e o terceiro estado passou a se declarar aí como representante de uma Assembleia Constituinte, né, que ocorreu entre os anos de 1789 e 1792. Bom, esse fato, né, pessoal, ele ficou aí marcado pela questão, enquanto o terceiro estado estava lá tentando negociar com os nobres e com o clero sobre a questão do voto, os demais setores da sociedade francesa, principalmente os sans-culottes, eles iniciaram aí a tomada das ruas das várias cidades francesas, né? E um dos fatos interessantes que vai marcar a questão aí do início da Revolução Francesa foi a tomada de Bastilha, né? Que era um antigo presídio francês, no dia 14 de julho de 1789, tá bom? Então essa tomada da Bastilha, ela representa aí uma quebra com esse sistema monárquico de Luís XVI, tá bom? E com toda a dinâmica que envolvia o seu governo. Bom, a Assembleia Nacional Constituinte, né, ela foi caracterizada aí pelo término do absolutismo de Luís XVI e a promulgação de uma nova Constituição na França. Bom, em agosto de 1789, essa Assembleia Nacional, né, ela acabou ali com os direitos feudais, divulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o documento inspirado nas ideias iluministas e buscava ali garantir, né, questão aí de direitos ligados à igualdade e liberdade para todos. Contudo, né, pessoal, Luís XVI, tentando ainda manter aí o seu poder, né, ele recusou-se a assinar essa nova Constituição e como resposta a população foi para cima dele, né, invadiu lá o Palácio de Versalhes e tudo e obrigou ele a assinar o novo documento, a nova Constituição. Aí nós vamos destacar, né, a questão do papel das mulheres nesse episódio. As mulheres tiveram uma força muito grande, tá bom? Então, diante dessa situação, pessoal, foi assinada a nova Constituição Francesa, essa Constituição que determinou algumas mudanças importantes no Estado francês, a qual nós podemos destacar a questão da divisão do poder. O poder do rei passou a ser subordinado ao legislativo. O rei
Luís XVI passou a aceitar viver nessa monarquia constituinte, ou seja, nós tivemos também aí a questão do alteração nos privilégios econômicos do clero e da nobreza. O poder legislativo ficou determinado ao comando da política e do exército francês. E também, pessoal, nós tivemos aí um fato que nesse momento, né, esse momento de constituição inspirada em princípios liberais, muitos setores ainda continuaram a não tendo participação alguma política, como é o caso dos camponeses, das mulheres e dos trabalhadores em gerais, né? Com o tempo, pessoal, essa assembleia que estava na mão aí da média burguesia, ela passou a se tornar muito elitista. E os preços aí foram cada vez mais dos alimentos, a crise econômica na França foi cada vez mais se intensificando, tá bom? Nesse sentido, pessoal, aí foi que foram surgindo alguns grupos, né? Outros agrupamentos políticos dentro dessa Assembleia Nacional Constituinte, que foi o caso dos jacobinos, né? Que defendiam o povo e os trabalhadores. Eles eram tidos como de esquerda devido à posição onde eles ocupavam essa Assembleia. E nós tínhamos também aquelas pessoas que ficavam no centro, que ora iam para o lado dos jacobinos e ora iam para o lado dos gerondinos. Os gerondinos, por sua vez, que representavam aí a classe burguesa alta, né? O clero, a nobreza. Então, enfim, eles defendiam, né, os patrões e os mais ricos. Então, nesse momento, nós tivemos também essa questão aí do surgimento desses novos agrupamentos políticos, tá bom? Nesse sentido, pessoal, nesse sentido onde o Estado francês estava, né, sendo governado aí pela aristocracia de alta burguesia, né, e havia ali muitos desentendimentos dentro dessa coisa. Foi quando ocorreu o movimento chamado Convenção Nacional, né? Luís XVI, se aproveitando ali dessas disputas internas dentro da Assembleia, ele passou a querer retornar ao poder, né? Ele via ali uma oportunidade de restaurar o absolutismo na França. Foi quando, né, pessoal, a França declarou guerra à Áustria, e isso Luís XVI entregou todo o plano de guerra da França, e ele foi considerado traidor, né, traidor da França, porque entregou esse plano e tudo, e ele foi morto, né? Foi cortado sua cabeça na guilhotina, tá bom? E esse fato marcou em 1793 a instauração da Primeira República na França, né? Essa república, pessoal, que ela tinha algumas características importantes, como é o caso aí da abolição da escravidão nas colônias francesas, né? O sufrágio, o voto universal masculino aos 21 anos, o fim da exigência de camponeses indenizar os antigos senhores, né? A questão aí do direito ao ensino público e ao trabalho, e também a lei máximo, né? Que se estabelecia um teto máximo para preços e salários. E isso, pessoal, foi feito assim, muito rígido, essa questão dos preços. Inclusive, quem desobedecesse também teria sua cabeça cortada lá na guilhotina, tá bom? E com isso, pessoal, se instalou o que nós chamamos de regime do terror, né? Os jacobinos, contando com o apoio dos sans-culottes, tomaram ali conta desse momento, passaram a perseguir diversas pessoas que tinham ideias contrárias aos jacobinos. Foi quando, pessoal, cientes, né, que os jacobinos eles estavam enfrentando dificuldades aí para manter essa questão, aconteceu um golpe denominado de chamado golpe do Nove Temidor, né, que mais uma vez fez com que a alta burguesia retornasse ao poder. E esse período vai ficar conhecido como Diretório, que ocorreu de 1795 até 1789. Bom, foi um período em que a França foi governada aí por 5 diretores e parlamento, né?
A nova Constituição, a terceira Constituição da Revolução, é pró-alta burguesia, ou seja, aqueles velhos lá, aqueles velhos, podemos dizer, velhos atores, o clero e a nobreza voltaram ao poder novamente, né? E vários golpes, né, pessoal, tentaram tirar eles do poder, como é o caso aí, os jacobinos, que instalaram o regime do terror e estavam ali ligados à média burguesia, tentavam voltar ao poder. Outros tentavam instalar, através de golpes, uma monarquia, né? Então, foi feito o quê? Essa tentativa de golpe, né, popular, liderada aí por um cara chamado Glauco, né, fracassada. E Glauco era em homenagem a uns irmãos romanos, lá do tempo de Roma, que os irmãos Graco, né, foram responsáveis aí pela questão da reforma agrária em Roma, tá bom? Então, o diretório, pessoal, né, ele viu ali um clima de instabilidade muito grande. As pessoas, vários grupos tentando praticar o golpe, para quê? Para retornar ao poder. Foi nesse sentido que o diretório, ele viu ali que o meio seria, né, passar esse governo aí para o exército, né? Na opinião dos diretores que tomavam conta do diretório, eles viram que somente um governo forte e centralizado pudesse evitar reações da oposição. E nesse contexto histórico, pessoal, é que vai surgir Napoleão Bonaparte, né? Esse cara que tinha muito prestígio no Exército Nacional e tudo, grande liderança do Exército, e ele acabou, né, pessoal? Foi praticando um golpe. Ele anunciando a suposta conspiração contra o governo francês e contando com o apoio de políticos burgueses. Napoleão invadiu Paris, ele dissolveu esse diretório e através, né, do golpe chamado Golpe do 18 Brumário, ele assumiu o poder na França. E aí vamos conhecer o desenrolar nas próximas aulas de todo esse período napoleônico, né? Esse período napoleônico ele vai ficar conhecido no primeiro momento, né, por governo do consulado, que marcou ali as questão definitiva da consolidação dos ideais burgueses, tá bom? No contexto da Revolução. Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos dar continuidade, entendendo um pouquinho como foi que se deu o governo de Napoleão Bonaparte, tá bom? Nessa videoaula nós vimos aí as principais fases, como se dividiu as fases da Revolução, né? A Convenção Nacional, tá bom? A Assembleia Nacional Constituinte, logo em seguida nós tivemos, como foi pontuado, a questão da Convenção Nacional, junto com essa Convenção Nacional, o regime do terror. Depois nós tivemos, pessoal, a questão do diretório, e a partir do diretório foi que ali a França veio ter, depois do golpe que Napoleão Bonaparte deu nos diretores, né, que comandavam ali o diretório, foi que a França veio ter uma certa estabilidade, né, política e econômica. A gente vai ver isso nos próximos capítulos, quando se fala de Revolução Francesa, tá bom? Quero deixar aqui um abraço a todos e até a próxima aula.